O capítulo 6, na verdade, ele é o que eu achei menos interessante, em termos de... que é o capítulo sobre alternativas abolicionistas, né? O que os abolicionistas sugerem. A gente pode comentar um pouco sobre isso, mas a gente está agora no capítulo 4 e 5, capítulo 4. Como o gênero estrutura o sistema prisional, e o capítulo 5, complexo industrial prisional. Eu mandei para vocês uma discussão que eu fiz durante a pandemia, né, que não acabou, mas antes, no período que não estava tendo aula, eu fiz uma discussão com algumas colegas, uma ex-orientanda minha, Tamílios, e uma professora argentina, uma discussão sobre a comparação do sistema prisional feminino na Argentina e aqui no Brasil. Nós damos o nome de a condição feminina no cárcere. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas foi uma discussão bem legal. E se vocês não assistiram e quiserem o link, vocês me falam que eu busco aqui e coloco para vocês. Se já assistiram, né, quiserem comentar alguma coisa sobre, isso é legal. O ponto, digamos assim, o ponto mais polêmico da discussão, que é uma polêmica que eu mesmo iniciei, concerne, digamos assim, ao desmembramento do abolicionismo ou não desmembramento, né? Essa percepção universalista do abolicionismo. Então, qual seria a questão? A questão uma vez que se reconhece, e nós vamos fazer esse esforço de reconhecimento mais para frente, né? Uma vez que se reconhece que a penitenciária, enquanto instituição política, precisa desaparecer, que a penitenciária precisa desaparecer e que a penitenciária é uma instituição política e que esse duplo precisa desaparecer, de certa maneira, o reconhecimento inicial é um reconhecimento que se dá na chave da universalidade, né? Se não uma universalidade de direito, talvez uma universalidade de fato, né? A ideia de que a prisão desaparece para todo mundo, se não ao mesmo tempo, ela desaparece para todo mundo. Ou seja, pensar uma função residual da prisão em função de algum caráter específico traria consigo uma nova injustiça, né? Então, a prisão precisaria desaparecer como um todo. Ela precisa desaparecer como um todo. Mas tem prisões diferentes, né? Existem prisões de mulheres, assim, pensando só alto, existem prisões de mulheres e prisões de homens, né? E a questão é que, muito embora, no melhor dos cenários, no melhor dos mundos possíveis, né, se possa pensar o desaparecimento conjunto entre uma e outra, a prisão de mulheres e a prisão de homens, como isso se dá num cenário árido, né, um cenário em que todos os lados resistem à diminuição da prisão ou resistem à ideia, né, de que a prisão precisa desaparecer. Então, como é que fica isso? Como que se lida com isso? A minha primeira reação seria uma reação universalista, julgando que não faz sentido desatrelar uma coisa da outra, uma vez que são percursos comuns, né? Ou seja, homens e mulheres precisariam ser libertados ao mesmo tempo e, se não ao mesmo tempo do ponto de vista histórico, pelo menos ao mesmo tempo do ponto de vista progressivo,
Desvincular uma coisa da outra seria enfraquecer o abolicionismo de uma certa maneira. Porque nós poderíamos sentir urgências de libertação de um grupo em detrimento do outro, e isso enfraqueceu o abolicionismo enquanto reconhecimento empírico e como depuração intelectual. E aí, lendo essa literatura sobre abolicionismo, e principalmente nesse debate com a Tamires e a professora argentina, o que começou a aparecer seria uma coisa diferente, principalmente no que diz respeito à arqueologia da prisão feminina, né? A arqueologia da prisão feminina traria consigo um peso adicional. E esse peso é um peso que também pode ser transferido no que diz respeito a questões relacionadas à raça, por exemplo, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a prisão ela se molda para determinados grupos de uma forma em que comparar ou homogeneizar, né, horizontalizar a crueldade para ambos os grupos como sendo igualmente intensa seria também um contrassenso, né? Ou seja, uma vez que o abolicionismo ele é uma reação à crueldade injustificável de uma instituição, o ponto é de que essa instituição ela pode ser ainda mais injustificável dependendo do grupo ao qual nós lidamos. Ou seja, talvez pensar o abolicionismo de maneira universal seja um contrassenso, uma vez que a humanidade, os contextos, não sentem a crueldade da prisão de maneira homogênea, de maneira horizontal. Então, com isso, se você pensa, por exemplo, a penitenciária feminina, julgar que a demanda de desaparecimento da penitenciária feminina ela é comparável à demanda de desaparecimento da penitenciária masculina seria também um contrassenso, uma vez que a penitenciária feminina ela traz consigo uma crueldade adicional, né? Então, digamos assim, no melhor dos mundos possíveis, a prisão ela desaparece para todo mundo. No pior dos mundos possíveis, que é o mundo que nós vivemos, né? No pior dos mundos possíveis, é preciso pensar o abolicionismo circunstanciado. Porque se o abolicionismo nunca é uma ideia, nunca foi uma ideia, a gente vai perceber isso com as próximas aulas, mas o abolicionismo nunca foi uma ideia. Ele não aparece principalmente como uma ideia, ele começa como uma sensação, como um reconhecimento, um sentimento. E depois ele se formula enquanto ideia. Se o abolicionismo ele defende uma face universal, pelo menos uma face universal no que diz respeito à ação abolicionista, né? O abolicionismo é para todos, mas a ideia de tomar o abolicionismo num cenário precário, como fosse tudo ou nada, parece trazer consigo uma espécie de idealismo, uma espécie de esforço de ignorar a vida, né? Ignorar a vida comum, a vida prática. Então, no caso das prisões das mulheres, a característica que sobressai é o fato de que a penitenciária nunca foi pensada para elas, né? A penitenciária nunca foi pensada para o público feminino. Outras instituições foram pensadas para o público feminino, né? Isso não quer dizer que tenham sido instituições boas, mas foram instituições que
tiveram um raciocínio sobre o lugar, sobre a feminilidade, para exercer o controle sobre ela. Então, pode dizer, por exemplo, que os sanatórios, talvez os sanatórios mais sofisticados, mais organizados, eles pensavam em ser o mais adequado que eles poderiam ser, dentro daquela crueldade própria da psiquiatria, adequado às mulheres, né? A penitenciária não. A penitenciária é uma instituição pensada por homens e para homens, e conforme as instituições femininas vão sendo historicamente combatidas, a penitenciária vai assumindo o lugar que outras instituições desempenhavam. E assumindo um lugar nos moldes da crueldade masculina. Eu não quero com isso dizer que a crueldade masculina, a crueldade pensada para homens, que ela é em si mesma pior do que a crueldade pensada para mulheres. Mas o ponto é de que a crueldade não adaptada, né, ela produz efeitos descomunais. Porque as mulheres não são os homens. E as mulheres têm demandas orgânicas, fisiológicas, e ao mesmo tempo um lugar social, a partir dos preconceitos aos quais ela é submetida, que faz com que ela seja muito diferente dos homens, e que ser uma mulher presa seja alguma coisa bem diferente do ser um homem preso, né? O peso social recai de maneira diferente entre homens e mulheres. Então, esse capítulo 4 da Angela Davis trata muito bem disso. Acho que a primeira indicação rica é essa indicação histórica, né? De que a penitenciária ela vai assumindo aos poucos o lugar que o sanatório exerceu, que o manicômio exerceu para as mulheres, né? Ou seja, conforme o esforço libertário ele vai libertando mulheres e homens dos sanatórios, a penitenciária começa a ocupar o lugar deixado vazio, né, por assim dizer. Então, é comum que a penitenciária feminina ela abrigue essa figura da mulher indesejável, né? A mulher inadaptada, que é uma digamos que, assim, essa é uma demanda nova, né? Relativamente nova, e ao mesmo tempo ela é cheia de especificidades de adaptação, né? Então, por exemplo, o público trans, em que tipo de penitenciária o público trans vai ser levado? Isso faz parte da administração carcerária, né? Isso tem uma série de especificidades, não existe uma resposta única para isso, mas o fato de que as respostas dadas todas são respostas ruins, porque são respostas ligadas ao encarceramento. No que diz respeito às mulheres, porque é pensada para homens, ela é inadaptada para lidar, por exemplo, com demandas como o ciclo menstrual, demandas sobre gravidez, aleitamento na cadeia, até quando as mulheres permanecem com seus filhos, a institucionalização das crianças. Uma característica
forte da penitenciária feminina, e que é diferente da penitenciária masculina. Primeiro, a penitenciária masculina, ela não se adapta digamos, ela não lida com esses impasses fisiológicos, né? Mas a penitenciária masculina, ela se adapta a outros impasses, entre aspas, fisiológicos, a partir da reivindicação dos presos, como, por exemplo, as visitas íntimas, né? Então, a presença, a visita da mulher para uma espécie, para sanar uma espécie de demanda sexual, é alguma coisa que não se põe nas penitenciárias femininas, né? Já tem um sexismo de base acerca da maneira como homens e mulheres lidam com a sexualidade. As penitenciárias masculinas, elas são visitadas, né? Existe, digamos assim, a permanência da lembrança e o afeto, né, dos membros da família com relação ao preso, né? Ou seja, boa parte da viabilidade da vida prisional, da possibilidade da vida prisional, concerne aos mantimentos, né, que as famílias aportam aos encarcerados. Então, coisas simples, né, como levar comida, mas também levar cigarros para troca. Ou seja, as famílias, elas têm uma função importante para o comércio prisional, né, e para a administração prisional. As cadeias femininas, as visitas são muito menos frequentes e, ao mesmo tempo, são cadeias mais abandonadas, né? Então, curiosamente não, né? Ironicamente, as mulheres permanecem cuidando dos homens que estão presos, e as mulheres no entorno da mulher encarcerada, por um sexismo social muito forte, acabam abandonando essa mulher, né? A solidão do cárcere feminino, ela ainda é complementar, né? As mulheres encarceradas, via de regra, são a última forma de sobrevivência das famílias, né, que elas organizam, de uma maneira que os homens não são, né? Nós sabemos que no Brasil a base da sobrevivência das famílias mais vulneráveis é o trabalho feminino, né, a força do trabalho feminino. Então, uma mulher presa, ela tem um impacto sobre o cuidado dos mais velhos, o cuidado das crianças, o cuidado de maneira geral, que a prisão masculina não tem. Então, percebam, digamos que o rigor com o qual se trata as mulheres na vida social, ele se reflete também, né, seria estranho que ele não se refletisse, mas ele se reflete também na presença da mulher dentro da vida carcerária. Ou seja, a vida das mulheres é mais difícil fora e a vida das mulheres também é mais difícil dentro. E a vida das mulheres se torna mais difícil dentro praticamente por duas razões. Porque as prisões não se adaptam a lidar com uma mulher e as prisões são, digamos assim, abandonadas no que diz respeito ao papel dos familiares no apaziguamento do sofrimento da pena. A mesma coisa no que diz respeito às mulheres que foram presas fora da prisão, né? A recepção de um homem que já foi preso, ela é bastante difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é, digamos assim, que existe já um hábito social em alguns setores da vida incorporarem ex-presidiários. Isso não existe com relação às mulheres, né? Então, se a passagem pela prisão, se ela não for
uma espécie de formador para a vida criminal. Ela cria uma espécie de meia-morte para o homem, para a mulher, ela cria uma espécie de morte inteira, né? A mulher que já foi presa, ela, se um homem preso é mal recebido, uma mulher que já foi presa é claramente colocada na condição de pária, né, na vida social. Então, percebam, isso é bem interessante nesse capítulo da Angela Davis, que é mostrar que não é a mesma instituição para os dois, né? E não é a mesma instituição para os dois, não é a mesma prisão para homens e para mulheres. E partindo desse fato, uma vez que não é a mesma prisão para homens e para mulheres, não se pode julgar que o desaparecimento das prisões masculinas ele é tão imperioso quanto o desaparecimento das prisões femininas. Então, se a sociedade ela seria melhor sem as prisões masculinas, a sociedade seria ainda melhor sem as prisões femininas, né? Ou seja, o impacto positivo que a sociedade recebe com a extinção das prisões femininas, ele parece ser muito maior do que o impacto inicial, do que o impacto positivo inicial, do que a extinção das prisões masculinas. E esse impacto é relacionado à redução da crueldade de maneira geral, ou seja, as prisões femininas são cruéis de uma maneira que as prisões masculinas não são. Ao mesmo tempo, as prisões femininas, elas crescem, né? A população carcerária feminina cresce, né, de maneira exponencial. E no que diz respeito à vida social, as mulheres, em não sendo encarceradas, elas têm condição de agir livremente para evitar parte do preconceito e dos rigores excessivos que recebem na vida comum, né? Então, elas não poderiam fazer se elas fossem presas. Passando pelo texto da Angela Davis, ela vai comentando os tipos de serviciamento que as mulheres sofrem numa penitenciária feminina. E, ao mesmo tempo, os serviciamentos que as mulheres sofrem no sistema prisional de maneira geral. Então, não é uma característica das prisões, apenas das prisões femininas, mas as mulheres que entram no sistema carcerário, que não enquanto presas, enquanto presas e também enquanto não presas, elas passam pelo serviciamento das revistas, né? Então, você não entra tanto quanto preso como uma mulher que vai visitar o preso, você não entra no ambiente carcerário sem passar pelo vexame das revistas, né? Existem algumas cadeias, até no Brasil, que utilizam máquinas de raio-x, né, para evitar as revistas, mas, curiosamente, é difícil você perceber uma máquina de raio-x que funcione, né? Ou seja, no fim das contas, o sistema se fia mesmo na dinâmica das revistas. E as revistas são revistas internas, praticadas por agentes carcerários. Na melhor das hipóteses, né, o sistema carcerário, pelo menos brasileiro contemporâneo, esse tipo de revista é feita por alguém do mesmo gênero da pessoa que está sendo revistada, né? Mas também já não foi assim. Então, ainda que o ambiente carcerário não fosse um ambiente claramente propício à violência sexual, entre
detentos, né, o sistema carcerário ele é um ambiente de serviço sexual dos funcionários com relação aos presos, né? E ela descreve nesse capítulo uma série de violências sexuais que sistemáticos, e algumas violências sexuais, até mesmo incorporadas, digamos assim, no ato de determinadas penitenciárias, de serviciamento sexual. Essa, digamos, é uma característica que também está presente nas prisões masculinas, mas uma característica especial da penitenciária feminina quando há apenas funcionários mulheres, isso existe, mas também quando há funcionários, principalmente quando há funcionários homens em cadeias femininas, que é o cerceamento sistemático das presas, né? As presas perdendo a liberdade de dizer não, né? Então, a agressão sexual do sistema com relação às detentas, no cárcere feminino, é ainda pior do que a agressão do sistema contra os detentos, nas cadeias masculinas, né? Você tem algum ponto mais... Então, esse capítulo ele serve para essa conclusão que serviu um pouco de pressuposto para a análise dele, que é a ideia de que o abolicionismo não pode comparar essas duas instituições. Quer dizer, não podem equiparar essas duas instituições, porque o cárcere feminino não é o mesmo cárcere, não é o mesmo cárcere o cárcere feminino não é o mesmo cárcere do cárcere dos homens, né? A gente poderia pensar isso também em termos raciais, por exemplo, de que o cárcere dos negros não é o mesmo cárcere dos brancos, né? Porque os brancos não são presos na mesma proporção em que os negros são presos, né? Então, nesse sentido, acho que também faria sentido refletir o quanto que a horizontalidade racial no abolicionismo também não seria um contrassenso, né? Então, por exemplo, a ideia de que, digamos que o abolicionismo ele consegue uma dinâmica de libertação progressiva. O quanto que faria sentido que essa libertação progressiva ela não fizesse distinção entre brancos e negros, uma vez que os negros sofrem a instituição carcerária de uma maneira que os brancos não sofrem, né? Digamos que o único argumento que poderia ser, me parece, né, o único argumento que poderia ser implementado logo de saída seria, digamos assim, a presença residual dos brancos nas cadeias, né? Pelo menos nas cadeias brasileiras. De tal maneira que essa distinção entre brancos e negros na cadeia brasileira, ela representaria, do ponto de vista prático, pouca coisa, né? Uma vez que a cadeia brasileira ela é uma instituição basicamente para negros e pardos, ou seja, haveria uma retórica um pouco esfumaçada, julgar que, de alguma maneira, existe uma presença significativa branca dentro das prisões. Então, eu acho que é possível esse debate, né, de não horizontalizar o abolicionismo em termos raciais, mas eu acho que essa dinâmica pragmática, ela tem que falar alto, né? Então, não faz tanto sentido pensar essa distinção
racial, quanto faz sentido pensar a distinção em termos de gênero. Ou seja, claramente, homens e mulheres não sofrem a prisão da mesma forma, e a pecha prisional não recai sobre homens e mulheres da mesma forma. Né? Então, nesse sentido, não faz sentido pensar o abolicionismo de maneira equiparada para homens e mulheres. Existe a prisão para as mulheres é significativamente pior do que a prisão para homens, e a prisão para as mulheres vulnerabiliza as mulheres de uma maneira em que ela ainda não é capaz de vulnerabilizar os homens, e justamente por isso, a suspensão da crueldade com relação às mulheres apenadas, encarceradas, ela é premente de uma forma que não é premente para os homens, ainda que para os homens também seja premente. Se não me engano, ela cita uma própria divisão da punição feminina. Algumas mulheres brancas foram sujeitas a casos de treinamento doméstico, elevando a punição menos feminilizada para mulheres negras e imigrantes. Eu acho que no cenário norte-americano, essa distinção racial, no que diz respeito ao abolicionismo, acho que ela faz todo sentido. Né? No sentido de que a presença branca nas penitenciárias, ela não é equiparada dos negros, mas ela existe, né? Do ponto de vista substancial, ela existe. Então, a população carcerária norte-americana, ela é dividida numa maioria de latinos, são as pessoas que eles chamam pessoas de cor, né? Os latinos, os negros e os brancos. Os negros não são a população carcerária, mas eles são a população carcerária proporcionalmente ao número de negros na população. Mas há uma população carcerária expressiva branca, né? Acho que faz todo sentido no ambiente norte-americano pensar a racialização do abolicionismo. Não sei o quanto que faz sentido no Brasil, pelo menos no que diz respeito à dinâmica prática, né? Porque evidentemente que quem sofre a prisão são os negros. Então, julgar que essa distinção vai ter algum efeito de maneira geral, talvez seja uma dinâmica retórica. Não sei, se poderiam me ajudar a pensar um pouco sobre isso. Me parece que tem uma dinâmica retórica, como se a penitenciária brasileira tivesse, em algum momento, sido uma instituição de abrigamento substantivo da população branca, né? Que parece que a instituição prisional no Brasil, ela é uma instituição exclusivamente racial, racista, né? Então, a abolição da prisão no Brasil é a abolição da prisão para negros, né? De uma maneira parecida ao fato de que a abolição, ainda que possa existir diferenças na composição racial das prisões para mulheres, o ponto é que as mulheres sentem o sistema prisional de maneira mais profunda, porque o sistema prisional para as mulheres ele é pior. Essa é a conclusão. Então, sim, pensando no Brasil, não no caso dos Estados Unidos, os brancos evitam a cadeia, né? Mesmo foi o que eu falei para vocês no nosso primeiro encontro, não sei se vocês lembram, no que diz respeito à execução penal, né? A execução penal é uma caixa preta. Porque existe a lei penal, existe o processo penal. A lei penal e o processo penal servem para que uma pessoa seja condenada. Mas a partir do momento que a pessoa é condenada, inicia-se uma nova dinâmica institucional, que é cumprir a pena. E uma pena pode ser cumprida de muitas maneiras diferentes, né? Então, o que se verifica no Brasil é que brancos não cumprem pena. Pode ser uma chave, e é uma chave bastante forte, que é uma chave de racialização prisional, no sentido de reivindicar, não que a prisão desapareça, mas que a prisão prenda os brancos, né?
faz todo sentido, né? É pouco crível que as pautas, pelo aumento da população prisional, prendam os brancos, né? O que se percebe é que as demandas por prisão de brancos são demandas de reconciliação e que fortalecem a instituição prisional. Então, se demanda para que se prenda um branco, prende-se um branco, e, na verdade, a instituição sai regenerada disso e ela prende uma quantidade infinitamente superior de negros depois disso, né? Então, a ideia de que mulheres condenadas brancas vão para vivem um tipo de execução penal e as mulheres negras vivem um outro tipo de execução penal. E muito embora se possa identificar o racismo no que diz respeito aos números, né? No que diz respeito à ação do juiz da execução penal, a ação individualizada, isso é mais difícil, a não ser que você compare as sentenças, né? Você compare as medidas. E é mais difícil de ser verificado porque as decisões de execução penal são decisões circunstanciadas. Ou seja, se faz uma decisão para o que seja melhor para aquele caso, né? Curiosamente, as medidas mais brandas, entre aspas, são pensadas para mulheres brancas e para homens brancos, enquanto que as medidas mais pesadas são pensadas para negros. As mais brandas, entre aspas, por quê? Porque existe essa percepção do sistema de punições, e que é uma percepção que só fortalece a medida carcerária, e que é verdadeira no Brasil, de maneira geral, é de que não podem existir punições que sejam tão eficientes do ponto de vista do sofrimento quanto cadeias, né? E o fato é de que é possível punir, se a demanda é uma demanda punitiva, é possível punir as pessoas fora da cadeia de maneira eficiente, né? Então, nem toda medida que parece mais branda é mais branda. Não estou querendo dizer que no Brasil as medidas mais brandas são mais brandas. Mas isso não quer dizer que medidas vistas como mais brandas são sempre mais brandas, né? É por isso as aspas naquele momento. Então, sim, a trajetória da punição no Brasil, ela é uma trajetória racializada. Dificilmente se escapa disso, né? Você vai contando um pouco nos dedos da mão o número de pessoas brancas que cumpriram as suas penas em privação de liberdade, né? E, ao mesmo tempo, quando cumpre em privação de liberdade, digamos, uma satisfação tão profunda na sociedade brasileira que, via de regra, o sistema prisional se aproveita dela para se alastrar, né, para se aprofundar. Um pouco como dizia o ministro do Meio Ambiente com relação às queimadas, durante a queimada você passa a boiada, é a mesma coisa no que diz respeito ao sistema prisional. Quando você prende um branco, você passa a boiada, né? Passa a boiada das medidas restritivas no que diz respeito à massa da população carcerária negra, né? Negra parda, né? A população carcerária de cor. Então, esse capítulo foi muito importante para mim. Eu era cego com relação a essa questão. Discutir isso também foi muito importante. Com isso, nós vamos para os... Vocês querem comentar mais alguma coisa? Porque esse é um assunto muito bacana do ponto de vista da curiosidade, né? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa sobre eles. Principalmente, talvez, as mulheres aqui do curso. Talvez queiram comentar alguma coisa.
Se não, vocês podem também pensar e comentar alguma coisa num outro momento. Seguindo a discussão, o capítulo 5 é sobre o complexo industrial prisional. Vou ver aqui nas minhas notas. Esse complexo industrial prisional, digamos que nós estamos nos aproximando dele, né? Porque ele está muito ligado à penitenciária como instituição que produz lucro, né? A penitenciária do Brasil, ela ainda não é, de maneira preponderante, uma instituição que produz lucro, né? Isso é uma coisa boa. Digamos que as chances do abolicionismo no Brasil são superiores às chances do abolicionismo nos Estados Unidos, mesmo que no Brasil a população carcerária cresça e nos Estados Unidos ela hoje diminua. Porque é difícil se destituir uma instituição política que produz lucro, né? Via de regra, as instituições políticas, elas são instituições restritivas, né? Mas são instituições restritivas que podem causar lucro do ponto de vista enviesado, né? Do ponto de vista incidental, mas elas, de maneira geral, produzem prejuízo, né? É um gasto que a sociedade tem para produzir, supostamente, regularidade, ordem, né? Então, as cadeias no Brasil, elas são caras, né? E são caras de um jeito irracional também. Os presos vivem muito mal, porque não haveria como viver bem dentro de uma cadeia, mas isso não quer dizer que o sistema prisional não signifique um grande investimento do Estado na sociedade, né? Porque quando se tem uma cadeia como a nossa, que é uma cadeia que dá prejuízo, né, do ponto de vista direto ao orçamento, a cadeia ela vende, ela compra refeições, a cadeia ela precisa ser construída. Quando ela é construída, ela mobiliza a construção civil, ela emprega um monte de gente. Então, eu não sei, a gente poderia até fazer a dinâmica, se algum de nós, de alguma maneira, a cadeia já tocou a nossa vida, né? E o fato de que, você conhecendo ou não conhecendo alguém que tenha sido preso, que seria alguma coisa que faria com que a cadeia tivesse exercido um papel na sua vida, você pode conviver com alguém que já trabalhou para uma cadeia, que construiu a cadeia, ou que vende comida para a cadeia, ou que vende roupa para a cadeia, percebe? E essa é uma maneira de fazer com que a cadeia faça parte da sua vida, né? Que esse tipo de crudelização faça parte da sua vida. Então, o complexo industrial prisional, ele ainda aprofunda essa dinâmica, porque é fazer com que, de maneira lícita, os condenados possam ter o seu trabalho explorado de maneira... No Brasil, os presos podem trabalhar, né? Existem algumas cadeias que fazem trabalho. Mas é difícil perceber o lucro nesse trabalho. Então, não são complexos industriais porque eles não são propriamente eficientes, né? Ainda. Mas se o capitalismo imperar no que diz respeito às prisões, e no capitalismo brasileiro, as prisões têm um aspecto estratégico fundamental, mas o capitalismo não faz o lucro dentro da penitenciária, né? Não estou querendo dizer que a penitenciária no Brasil não tenha uma função para o capitalismo, evidentemente que tem. Mas estou querendo dizer que não tem exatamente essa função ainda e parte dos anseios da comunidade e da vida política brasileira é de que passe a ter, né? Então vamos lá. Então a gente vai ver a situação do complexo industrial prisional, que é alguma coisa que caracteriza fortemente o sistema prisional americano, não caracteriza o sistema prisional europeu, por exemplo,
e não caracteriza ainda, de maneira predominante, o sistema prisional brasileiro, né? Mas é importante para que nós, enquanto abolicionistas, nós sejamos capazes, inclusive, de nos posicionar no Brasil, contrariamente ao aprofundamento da instituição prisional. Porque se o abolicionismo da prisão como instituição pública ele já é improvável, o abolicionismo enquanto instituição pública privada, no sentido pleno da palavra, produzindo lucro, é ainda mais improvável, né? Vamos lá. Página 50. 50 é aqui? Essa edição que eu estou usando agora para vocês não tem número da página. Mas falando sobre a Supermax. Supermax é um complexo industrial prisional. É uma cadeia de vigilância, de segurança máxima, em que você fica, você é monitorado o tempo inteiro, né? Nós temos prisões de segurança máxima no Brasil, nas quais o detento ele é vigiado o tempo inteiro, né? Por câmeras e tudo mais. Mas ela diz assim, essa é uma frase interessante, de que a principal justificativa para a Supermax é que o horror que ela cria é completamente perfeito à horrenda personalidade das pessoas condenadas pelo sistema prisional. Ou seja, de maneira geral, para o público, existe a ideia de que existe uma confluência entre a maldade da pessoa e o mal que ela sofre na cadeia, né? Então, uma vez que existe uma espécie de mal absoluto, pessoas que foram capazes de cometer um mal absoluto, existem cadeias que causam um mal absoluto. Então, qual é o pior tipo de cadeia, né? Digamos assim, o pior tipo de punição é justamente essa, em que você fica completamente isolado, vigiado o tempo inteiro, né? A prisão é um tipo de tortura, né? Mas o isolamento completo e vigilância é uma tortura inimaginável, ainda mais por longos períodos de tempo, né? Então, as dinâmicas de cadeias em que existe um nível de sociabilidade, muito embora exista uma série de serviços, né, e de malhas, ela ainda é uma maneira de cumprir pena menos pior do que o isolamento completo, né? O isolamento completo é alguma coisa pior do que a morte, né? De certa maneira. Então, vamos lá. Quais são as características, né, do sistema industrial prisional? Os presos... a trajetória é o trabalho forçado, né? Digamos que a primeira modalidade digamos assim, arqueológica, que remonta o complexo industrial prisional, é a condenação a trabalhos forçados. Então, construir estrada, quebrar pedra, alguma coisa que
no Brasil não é propriamente formalizado. Quer dizer, existe previsão legal, mas não é alguma coisa que se realiza propriamente, até por razões populacionais, né? O Brasil, por exemplo, tem, digamos assim, um excesso de mão de obra disponível para trabalhos braçais, e então isso causaria, né, e causa, né, um impacto negativo sobre o público, na relação entre o Estado e o público, que os presos estejam tirando o trabalho de pessoas livres, né, pessoas de bem. Então, enquanto nos Estados Unidos, essa dinâmica do lucro, ela é, digamos assim, melhor absorvida pela vida social, entre nós, isso claramente colocaria um impasse. Que né, nós temos muita gente para trabalhar, muita gente querendo quebrar pedra, construir estrada, fazer trabalhos, né, pessoas querendo trabalhar sem formação. Então, entre dar trabalho para um preso e dar trabalho para uma pessoa que quer trabalhar, dê trabalho para uma pessoa que quer trabalhar e a pague, né? Principalmente porque, até pouco tempo atrás, boa parte dos investimentos, digamos assim, de urbanização, que são investimentos que têm a ver com trabalho braçal, são investimentos feitos pelo Estado, né? São propriamente feitos por capitalistas. É o Estado que faz estrada, o Estado que faz a obra, é o Estado que quebra a pedra. Então, nesse sentido, faz sentido, na cabeça da população, que o Estado dê dinheiro não para os... que o Estado dê dinheiro para as pessoas livres e não deixe de dar dinheiro para os presos, né? Que pague o trabalho... que pague mal o trabalho do preso. Evidentemente que a origem do trabalho forçado não tem nenhum tipo de remuneração, né? Mas conforme o trabalho forçado vai se tornando uma característica do sistema prisional, começa a se pensar formas de remuneração. Essas formas de remuneração, elas podem ser, como acontece no Brasil no que diz respeito ao estudo, formas de diminuir a pena, né? Mas até mesmo uma forma de receber alguma coisa ali, né? Enquanto se está preso. Então, para os Estados Unidos, o uso do trabalho escravo dos presos, né? E depois o uso do trabalho, digamos assim, assemelhado à condição de escravo, né? Mas mal pago dos presos, isso tem uma função econômica importante. E essa função econômica, ela se realiza de maneira ainda mais eficiente a partir do momento em que as penitenciárias se tornam instituições exclusivamente privadas, ou instituições explicitamente capitalistas, né? Ou seja, instituições que só se justificam não pelo encarceramento, mas se justificam pelo lucro que produzem, né? Porque isso, de alguma maneira, inverte a lógica da prisão, né? A ideia de que prende-se porque se precisa, né? Porque se precisa prender, porque as pessoas fizeram coisas que justificam que elas sejam presas. Se a prisão é uma instituição que precisa dar lucro, as pessoas vão ser presas, independentemente do que elas façam. Porque existe uma instituição que demanda que haja mão de obra, né? Ou seja, a legislação ela vai sendo manipulada para que condutas novas possam ser entendidas como condutas passíveis de restrição de liberdade, né? Então é provável que a vida na América, se o abolicionismo não começar a representar uma força maior entre eles,
de que a vida na América ela seja pautada pela punição de restrição de liberdade como a punição mais comum, né? Ou seja, muito facilmente se perde a liberdade nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Ela diz aqui, no parágrafo perto da nota 124. Ah, página 81. 82. Ela diz assim: mas para entender o alcance do complexo industrial prisional, não basta evocar o poder cada vez maior do negócio da prisão privada. Né? A prisão privada é um business entre eles, e é o que se deseja que a prisão se torne por aqui. Né? Por definição, essas empresas adulam o Estado dentro e fora dos Estados Unidos com a finalidade de obter contratos para construir e administrar prisões, unindo punição e lucro em um abraço ameaçador. Então, se existe também no Brasil um vínculo entre capitalismo e prisão, é o caso de manter esse vínculo adstrito à dinâmica da construção, a dinâmica da venda das refeições, a dinâmica da venda de material e a dinâmica de contratação de pessoal. Mas tornar isso alguma coisa que produz lucro traz consigo uma derrota clara, né? Uma derrota da liberdade, né? Ainda assim, essa é apenas a dimensão mais visível do complexo industrial prisional, e ela não deve nos fazer ignorar a corporativização mais abrangente, que é uma das características da punição contemporânea. Em comparação com épocas anteriores, a economia carcerária não é mais um pequeno conjunto de mercados, identificado e passível de ser controlado. Muitas corporações, cujos nomes são facilmente reconhecíveis para os consumidores do mundo livre, descobriram novas possibilidades de expansão ao vender seus produtos para instituições correcionais. Então, não só a prisão causa lucro, né, isso já existe no Brasil, a instituição ela faz parte do lucro das empresas, né? Então, ela dá alguns exemplos de empresas que, ela diz assim, ó, entre as muitas empresas que anunciam nas páginas amarelas dos sites corrections.com, aí algumas que a gente conhece, né? Nestlé, Polaroid, a HP, a TIT, outras a gente não conhece, porque não existem, se existem aqui, não são tão conhecidas. Ela fala do momento da vida prisional norte-americana, durante os anos 40, em que as empresas químicas testavam os seus medicamentos nos presos, né? De uma maneira muito parecida a que os alemães fizeram com judeus, deficientes físicos, com ciganos, durante a Segunda Guerra, né, nos campos de concentração. No Brasil você até acha coisas parecidas, mas nunca de maneira organizada, né? Você encontra um evento. Então, por exemplo, campos de concentração no Brasil. Você encontra alguns eventos, mas o campo de concentração durante a Segunda Guerra nunca foi uma política de Estado, né? Entre eles, durante esse período da Segunda Guerra, eles utilizaram a saúde dos presos como alguma coisa que poderia ser descartada para se poder ter progresso do ponto de vista científico, né, progresso químico, né, como os alemães fizeram. O que é hediondo, né?
Foi bem até aqui? Então, digamos que o complexo industrial prisional, sim, Ashkelon em Jerusalém. Mas isso eu não sabia dessa característica do sistema prisional americano. Porque eu sei que a racialização existe nos Estados Unidos e talvez de uma maneira até mais profunda do que existiu na Alemanha. O que não existiu nos Estados Unidos foi uma máquina de morte sistemática, né? Se se mata negros de maneira endêmica nos Estados Unidos, digamos que, comparativamente à Alemanha, os americanos nunca fizeram o campos de extermínio, né? Muito embora a própria escravidão possa ser entendida, né, na larga trajetória como um campo de extermínio. Mas isso causa algum assombro, né? A ideia de que os americanos começaram a lidar com uma parte da sua população como não só massa descartável, que pode ser eliminada pela polícia, mas como massa descartável sobre a qual se pode fazer testes, né? Isso é terrível, né? Outra coisa que é curioso também, e que diz respeito não ao sistema prisional quanto instituição industrial, né? Mas diz respeito ao sistema prisional enquanto instituição, que é a relação das pessoas que trabalham lá, né? E, e o que acontece lá, né? Então, a Angela Davis escreve uma pesquisa com profissionais que trabalham no sistema carcerário e evidentemente que existem profissionais que, de maneira geral, não se incomodam, né, com as coisas que fazem lá. Mas ela diz que é mais comum que os funcionários se incomodem, não de fazer o que precisam fazer, né, mas que as pessoas saibam aquilo que fazem, né? Então, se fazem o que é ilícito, evidentemente que as pessoas não querem que as pessoas saibam que foi feita alguma coisa ilícita dentro da prisão, como exploração sexual, coisa do gênero, porque ela vai sofrer uma punição. Mas existe também uma vergonha que abate os funcionários, os profissionais carcerários nos Estados Unidos, que é a vergonha até mesmo da prática lícita, né? Do que se faz do ponto de vista lícito ali dentro, né? Eu acredito que, claramente, dá para encontrar os cínicos, né, que não se incomodam, mas eu acredito que no sistema carcerário brasileiro também deve ser meio parecido, né? Dependendo do reduto em que se está, não deve ser muito... Eles não devem ter muito orgulho de dizer o que fazem no sistema carcerário, ainda que sejam condutas permitidas em lei, né? Ou seja, o sistema carcerário, mesmo no que diz respeito à licitude, é alguma coisa que se quer esconder, né? E se é uma instituição que se quer esconder, é porque claramente tem um problema nela, né? Então vamos lá, vamos para o último capítulo, que é o capítulo sobre as alternativas abolicionistas. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o complexo industrial? Não? Então vamos lá.
Ela comenta, por exemplo, a descriminalização dos usuários e a descriminalização do tráfico de drogas como uma medida abolicionista, né? Eu acho que nem sim, a descriminalização do usuário e a descriminalização do tráfico de drogas traz consigo uma série de benefícios, me parece, mas do ponto de vista abolicionista, eu acho que a criminalização do usuário não faz nem sequer sentido, né? Mas a criminalização do tráfico de drogas, ela é, digamos assim, que ela pode ser pensada também numa via mesmo não que se descriminalize o tráfico de drogas, é possível pensar o abolicionismo nesse contexto, né? Porque você pode muito bem condenar os traficantes, mas não é necessário que se coloque os traficantes em medidas cerceadoras de liberdade, né? Então, para mim, por exemplo, faz todo sentido que, se nós não somos capazes de descriminalizar o tráfico de drogas, sejamos pelo menos capazes de manter os traficantes longe da penitenciária, né, dentro do complexo carcerário. E, ao mesmo tempo, porque as pessoas que são presas em torno do tráfico de drogas, de regra, são pessoas envolvidas no tal do varejo, né, do tráfico de drogas. E não faz nenhum sentido manter essas pessoas encarceradas. Então, percebam, ainda que se compreenda a prática como um crime, não é necessário que esse crime seja punido com a privação da liberdade. Ele pode ser punido de muitas maneiras diferentes, né? Ela diz aqui que... vou ler esse parágrafo, que é importante para a gente também. É nesse contexto que faz sentido considerar a descriminalização do uso de drogas como um componente significativo de uma estratégia maior para simultaneamente se opor às estruturas de racismo dentro do sistema de justiça criminal e levar adiante a ideia de desencarceramento. Eu concordo com ela, mas eu acho que não é necessário vincular a descriminalização com o desencarceramento, né? É possível pensar o desencarceramento sem descriminalização, né? E eu acho que no que diz respeito ao âmbito das prioridades, a prioridade é o desencarceramento, não é a descriminalização. Porque se você descriminaliza uma coisa, você vai criminalizar outra, né? A grande questão é manter as pessoas longe da cadeia, né? Então, se você descriminalizar as drogas como um modo de controle sobre as populações negras, quem é ingênuo o suficiente a achar que não vai haver uma nova maneira de criminalizar as populações negras de outra forma, né? É muita ingenuidade. Então, nesse sentido, eu acho que é salutar o desmembramento do abolicionismo, o afastamento do abolicionismo no que diz respeito a questões que concernem ao crime e manter o abolicionismo no que diz respeito à dissolução do cárcere, né? Então, mas seguindo aqui o argumento dela. Dessa forma, no que diz respeito ao projeto de questionar o papel desempenhado pela assim chamada guerra às drogas, em conduzir um grande número de pessoas de cor para o sistema prisional, as propostas de descriminalização do uso das drogas devem estar ligadas ao desenvolvimento de uma série de programas comunitários e gratuitos, acessíveis a todas as pessoas que desejam enfrentar seus problemas com drogas. Não estou sugerindo que todas as pessoas que usam drogas precisem dessa ajuda. No entanto, qualquer pessoa, independentemente da situação econômica... Então, esse é o ponto. O ideal é que as pessoas possam se tratar do seu vício em drogas, e o ideal é que as pessoas possam encontrar outra maneira de sobreviver que não vendendo drogas. Mas isso não quer dizer que, se não houver maneira de tratá-las e não houver outras formas de empregabilidade, que elas precisem ser presas, percebe? Vincular o abolicionismo a isso, a medidas efetivas de melhoramento da vida social, eu acho que é uma retórica vazia, né?
Eu acho que o pressuposto do abolicionismo é que prende-se porque se prende, né? E porque se prende, a prisão exerce um poder de regulamentação e regularização transgressiva na vida social, né? Ou seja, a prisão ela forma os futuros transgressores, né? Ou seja, talvez o melhor que a prisão possa fazer para evitar a transgressão é não ter ninguém dentro dela, porque ela produz mais transgressão, né? Qual a alternativa ao cárcere? Exemplo do pedófilo. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, mas com certeza deve ter, né? Aí o que é preciso? É preciso ter uma junta de profissionais que vão analisar o caso e vão encontrar o meio de neutralizar o potencial ofensivo do seu pedófilo, né? Acho que é isso. Agora, eu não acredito que você possa dizer que eu não acredito que se possa dizer que existe uma solução universal para todos os pedófilos, né? Eu acho que não. Acho que é provável que cada pedófilo tenha demande uma estratégia de neutralização diferente, né? Por exemplo, tem um pedófilo que abusa da criança dentro de casa, né? O pedófilo que abusa dos filhos do parceiro com outras pessoas. Tem um pedófilo que abusa de pessoas na escola. Tem um monte de pedófilo diferente, né? É provável que a estratégia de neutralização do pedófilo em situações diferentes seja diferente, né? Seria difícil julgar que você pode impedir o pedófilo de ser pedófilo de uma maneira que seja igual em todos os casos, né? E o cárcere não parece uma boa maneira de lidar com o pedófilo, porque, primeiro, os pedófilos não são encarcerados a vida inteira, né? Então, esse sonho dourado de que você coloca um pedófilo no cárcere e o pedófilo desaparece, isso não existe, né? E, ao mesmo tempo que devem ter pedófilos e pedófilos, né? Pensando do ponto de vista psicopatológico, deve ter o pedófilo eventual e deve ter o pedófilo sistemático. Então, talvez o pedófilo sistemático seja aquele com relação ao qual você tenha mais dificuldade de lidar com a neutralização, talvez esse entre mais no sonho dourado, de que você coloca lá e ele desaparece, né? Mas isso não acontece. Então, sei lá, um pedófilo que passou pelo cárcere, ele se torna um pedófilo muito mais perigoso. Então, se o pedófilo é uma coisa ruim, um pedófilo que passou pelo cárcere é um pedófilo ainda muito pior, né? Então, não sei exatamente qual seria a medida alternativa, isso teria que ser pensado para a pedofilia que foi cometida, né? Mas qual é o objetivo com a punição? O objetivo com a punição é neutralizar o potencial ofensivo do ofensor e fazê-lo sofrer, né? Num certo sentido, a punição tem a ver um pouco com isso também, fazer a pessoa sofrer pelo que ela cometeu. Então, dificilmente há uma maneira pior de você lidar com uma maneira. Dificilmente existe uma maneira mais sofrível. Claro, você pode fazê-la sofrer colocando dentro de um cárcere isolado, né? Mas também pode-se fazer alguém sofrer com uma pessoa tendo que lidar com os efeitos emocionais dos seus próprios atos, né? Então, eu imagino que as varas de execução penal, elas precisam estar habilitadas a isso, né? A serem capazes de encontrar formas alternativas de sofrimento e, ao mesmo tempo, substantivas, né? E mais eficientes, e formas alternativas de punição.
Pelo menos eu acredito que sim. E, ao mesmo tempo, as varas de execução penal, eu não sei se poderia ser tarefa das varas de execução penal, mas o principal desguarnecido dentro do sistema prisional não são nem os transgressores, né? São as vítimas, né? Então, se você é vítima de um pedófilo, o que o Estado faz por você, os governos fazem por você, é dizer foi mal, né? Sinto muito, vamos punir o seu pedófilo da maneira que pudermos, né? E isso não é muita ajuda, né? Porque quando você é vítima de alguma coisa tão grotesca quanto abuso sexual na infância, você vai ter uma série de demandas que você vai precisar que sejam atendidas, né? Então, acho que a vara de execução penal não pode lidar com as vítimas, mas o sistema da justiça precisa lidar com as vítimas, né? Formas pelas quais as vítimas são recebidas e, ao mesmo tempo, me parece que, não de maneira direta, né? Mas pelo menos de maneira indireta, me parece que existe uma relação entre punir e lidar com os impactos que se causam nas vítimas, né? Sei se a minha resposta foi muito evasiva, João. Se ela não foi, você continua perguntando. Então, eu acho que, mais do que descriminalizar as drogas, é preciso despenitenciarizar as drogas, né? Acho que é mais importante, no que diz respeito ao abolicionismo, tirar as pessoas que estão envolvidas no tráfico de drogas de dentro das cadeias. Entendeu? Mas e a sua? Como é que você a defende? Porque pelo que pareceu, pela sua interjeição, é que você acha que a melhor maneira de lidar com o pedófilo é botar o pedófilo na cadeia. E quando você põe o pedófilo na cadeia, você se livrou do pedófilo, né? Então ele não vai fazer mais mal para ninguém enquanto ele estiver na cadeia, né? Eu concordo com você. Talvez ele não faça mais mal para ninguém enquanto ele estiver na cadeia, mas uma hora ele vai sair da cadeia. Aí você poderia entender o seguinte: você poderia defender uma posição mais estrita do Estado no que diz respeito à pedofilia. Então, a ideia de que, para lidar com os pedófilos, para que não haja tantos pedófilos, é preciso que todo pedófilo seja sentenciado a uma pena privativa de liberdade para a vida inteira, né? Poderia ser uma via de neutralização do pedófilo, né? Você acha, a sua posição vai um pouco por aí? De que você pode abolir o sistema carcerário para todo mundo, mas não se pode abolir para os pedófilos. E para os pedófilos é o caso de, de, de mantê-los na cadeia. Eu tenho uma alternativa. Eu tenho uma alternativa que, digamos assim, não satisfaz o seu desejo por alternativas, né? Não, eu percebi que você deu um exemplo. Eu só queria perceber também as suas alternativas. Porque qual é a minha alternativa? A minha alternativa é não prender e, e estabelecer equipes multiprofissionais para lidar com a neutralização do pedófilo e punição, né? E o fato de que, uma vez que que é compreensível que se o faça sofrer de alguma maneira, né?
Então tá. Não existe um abolicionismo só, né? Existem muito abolicionismos. A gente vai ver, mais para frente, a gente já vai ver outro, que é o abolicionismo no próximo texto que a gente vai ler, que é o Em Busca das Penas Perdidas, do Luke Rosman. As Penas Perdidas, do Luke Rosman, é um abolicionismo que concerne a punição, né? A gente vai percebê-lo, né? É um abolicionismo específico, né? Que julga que o próprio sistema penal tem que ser abolido em função de uma outra coisa. Eu tendo a defender um abolicionismo carcerário. Eu não consigo compreender de maneira completa a abolição da punição do sistema penal. Eu não acho que o sistema penal seja o problema, não acho que a punição seja o problema. Mas para mim o problema é o cárcere, é a prisão, é a penitenciária, não propriamente o sistema de punição, e de transgressão e punição. Então, percebe, são dois argumentos que em alguns momentos ficam juntos e em alguns momentos se separam, né? Então, no que diz respeito ao exemplo que o João deu, que é o caso da pedofilia, eu não acho que não se deva punir o pedófilo, e eu não acho que se deva encontrar uma alternativa à punição, né? Eu acho que a punição é devida. Eu só não concordo que a punição pela cadeia tem alguma utilidade. E eu creio que a punição com a cadeia traz consigo uma imoralidade adicional e traz consigo efeitos deletérios para a vida social. Então, o mal que a cadeia representa causa mais mal do que o pedófilo, pensando assim de maneira imediata. Seria um contrassenso, para nos livrarmos do pedófilo, inventarmos uma prisão que produz imoralidade social de maneira regular. Então, me parece que, ao mesmo tempo, ela é ineficiente, né? Porque aí nós vamos ver mais para frente. A cadeia ela não restitui, a cadeia não impede que a pessoa cometa outros crimes, a cadeia não torna a sociedade mais segura, a cadeia não... Percebe? Então, a maneira como eu compreendo o abolicionismo, eu acho que o ponto central do abolicionismo deve ser intransigente no que diz respeito à cadeia, à prisão, à penitenciária. Sim, o texto do Husman vai numa outra direção. Porque, para o Husman, faz todo sentido que, se abole a, a cadeia, a punição, se abole a cadeia, né? Eu já vejo a questão de uma maneira um pouco diferente. Mas a gente vai ver isso para frente, né? A minha ideia era terminar o texto da Angela Davis hoje e passar para o texto do Luke Rosman na semana que vem. Mas eu fiquei pensando, e talvez fosse o caso da gente, digamos assim, mergulhar numa outra discussão sobre abolicionismo antes do Luke Rosman. Não vou mudar a minha ordem, não. Vamos manter o Luke Rosman e mais para frente a gente entra numa discussão mais concentrada no que diz respeito ao abolicionismo prisional. Acho que é importante a gente discutir a questão do abolicionismo à pena, né? Acho que vai ser importante.
Querem me perguntar alguma coisa nova sobre o texto da Angela Davis? Algum ponto que tenha ficado obscuro? Ou algum ponto da minha própria interpretação? Não? Então tá. Então eu vou dar por concluídas as nossas discussões de hoje e vou deixar. Todos vocês já receberam o Luke Hussman, né? Todos vocês já leram? Não, Não, ainda não. Ah, então na semana que vem a gente discute o Luke Hussman. Tá bem assim? Tá bem. Essa é uma discussão. Eu tentei puxar um pouco a polêmica com o João, mas não adiantou tanto, porque é uma discussão muito vívida, né? E causa muitos desacordos, né? Às vezes esses desacordos são interessantes para ir clareando os pontos. Talvez mais para frente, né? Aqui acho que até esse ponto nós estamos mais de acordo, né? Talvez mais para frente a gente encontre mais pontos de desacordo. E a gente pode polemizar um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Vamos ler o Luke Hussman e semana que vem a gente volta. Tá bem? Se não tiverem mais nenhuma questão, eu vou me despedir de vocês. Querem me perguntar mais alguma coisa? Então tá bom. Boa noite, João. Obrigado pela pergunta. Espero ter respondido, né, bem. Tentei provocar um pouco, mas espero que você me perdoe. Obrigado, gente. Então até semana que vem com o Luke Rosman. Fiquem bem.